Olá, alunos! Voltamos aqui com novos exemplos dos fungos. Aqui nós temos a Saccharomyces, que realiza a fermentação alcoólica. Então, ela é importante na produção de bebidas alcoólicas. Eles são seres microscópicos. Então, essa é uma foto do microscópio computadorizado. E aqui um outro fungo muito importante para nosso histórico médico é o Penicillinum. Gente, o Alexander Fleming, um estudioso de bactérias, ele tinha várias plaquinhas de Petri, né, com colônias de bactérias. E um dia algumas dessas plaquinhas ficaram abertas e ele acabou perdendo esses experimentos dele. E aí, quando ele ia jogar fora, ele percebeu que uma das plaquinhas estava contaminada por alguma coisa e que em volta dessa coisa não tinha mais bactérias. Mais longe tinha. E aí ele foi pesquisar isso e ele descobriu que essa coisa era um fungo chamado Penicillinum e que ele soltava uma substância. E onde essa substância caía, ele matava as bactérias. E a partir do estudo desse fungo, ele conseguiu descobrir o primeiro antibiótico a matar as bactérias, que é a penicilina, que nós temos até hoje à venda nas farmácias. Isso foi um marco muito importante, pessoal, na ciência, porque a partir daí as pessoas que se machucavam, né, em épocas de guerras e tal, e que tinham feridas abertas e que iam morrer por causa de uma bactéria, agora não morriam mais. A gente tinha um tratamento para isso. E aí, a partir daí, nós tivemos todo o avanço da área dos antibióticos. Mas foi através desse fungo que descobrimos o primeiro antibiótico. Aqui nós temos uma imagem da frieira, né, a micose, que é também uma infecção de um fungo. O fungo ele provoca várias doenças, né, as micoses, o pé de atleta, sapinho, chamada também de candidíase, né, cada um causado por uma espécie de fungo. E aí é o que eu falei, como evitamos uma doença por fungos, uma micose no pé e tal? Evitamos ela secando bem os pés, utilizando alguns sapatos abertos, né, variando o sapato que nós utilizamos. Uma dica muito legal, gente, é secar o pé com o secador de cabelo, porque o calor ele mata o fungo e ele tira essa umidade do pé. Aqui nós temos o fungo na nossa alimentação, o champignon, no estrogonofe, a fabricação de queijos, ó, o fungo verde aqui, que é o gorgonzola. Então, aquele líquido que ele solta, em algumas espécies, não faz mal, né? Apesar de muitas pessoas serem alérgicas ao gorgonzola, mas é aquele líquido que vai causar aquele gosto do queijo gorgonzola diferente. E alguns fungos, algumas espécies também produzem substâncias tóxicas. Vocês já devem ter visto desenhos animados em que o cogumelo ele tem substâncias tóxicas. Eles são decompositores e isso é importantíssimo para a reciclagem da matéria. Então, os frutos e folhas antigas que caírem ou seres que morrerem que caírem no solo, eles são decompostos. Esses nutrientes voltam para o solo e a raiz de outras plantas pode absorver. E aí a pecinha que fazia parte daquele ser vivo que foi decomposto, agora passa a fazer parte desse outro vegetal e depois de quem comer esse vegetal. Então é como se a gente tivesse pecinhas de Lego que elas são desmontadas e montadas em novos seres vivos ao longo da história do nosso planeta. Aqui algumas coisas que eu já citei para vocês, a fabricação de bebidas alcoólicas, a fermentação. Eu vou destacar melhor a fermentação a seguir para vocês, os medicamentos, né, como a penicilina. E aqui dois grupos muito interessantes. As micorrizas, na verdade, isso daqui é uma associação de fungos com raízes de plantas. Algumas raízes de plantas, alguns fungos grudam nela e forma como se fosse uma extensão dessa raiz. E isso aumenta a absorção de água e de sais minerais
pela raiz da planta. Em troca, como a planta faz fotossíntese, o fungo ganha alimento orgânico. Então, uma associação em que é bom para os dois. Outra associação que é bom para os dois são os líquens, que é uma junção de algas ou cianobactérias e fungos. Os fungos pegam água e sais minerais e fornecem para a alga, e a alga ganha esses sais minerais e a água, faz fotossíntese e fornece ao fungo. Aqui, gente, nós temos aqui, ó, esses são os líquens. Aqui é uma imagem, ó, não confunda, tá? Isso daqui é o líquen, que é algas e fungos. Isso aqui é briófita, é um grupo de plantas que nós vamos ver na próxima aula. Não são fungos e não são líquens. E aqui, o que as algas fornecem um alimento da fotossíntese e os fungos mantêm o local úmido com nutrientes. Então, ó, o fungo não faz fotossíntese, ele está ganhando da alga esse alimento. Aqui, ele está falando um pouquinho, destacando um pouquinho, né, que além de algumas doenças na agricultura, a ferrugem, além de doenças nos seres humanos, como a candidíase, nós temos também aqueles que produzem substâncias que modificam o funcionamento do nosso sistema nervoso com substâncias alucinógenas. E aí, pessoal, só para finalizar, eu queria destacar um pouquinho para vocês o que é essa fermentação que a gente citou. Como essa forma de produzir energia é diferente. Essa aqui é uma foto que eu tirei aqui na minha cidade, em Amparo, andando pelo centro da cidade. Esses fungos estavam no canteiro de algumas árvores. Então, para exemplificar a fermentação, eu vou falar da fermentação alcoólica, que é a que produz as bebidas alcoólicas. E esse aqui é o fungo que nós vamos falar, o Saccharomyces cerevisiae, que é o que vai produzir a cerveja. Então, o que ele vai fazer? Como que é a fermentação alcoólica? É quando o fungo pega o açúcar, no caso aqui a glicose, ele transforma isso daqui numa estrutura diferente, conhecida como frutose 1,6-difosfato, e isso consome um pouquinho de energia. Aí, essa estrutura diferente, né, que é a mesma, pegou aquela e transformou nisso, ela vai ser quebrada em duas estruturas conhecidas como ácido pirúvico. Isso produz energia. Então, gastou 2 moléculas de energia, mas produziu 4. A gente tem um saldo aqui de 2 energias sobrando. Então, é uma maneira do fungo conseguir obter energia. Aí, esses 2 ácidos pirúvicos, eles vão ser transformados em 2 etanol e 2 gás carbônico. Pessoal, esse etanol aqui ele vai ser utilizado pela indústria de bebidas alcoólicas, mas observem que a fermentação alcoólica ela também é interessante porque ela produz o gás carbônico. Então, esse fungo que a gente utiliza, né, o fermento que a gente utiliza, é o fermento natural, para fazer um pão crescer, na verdade, o fungo está fazendo essa fermentação alcoólica, depois o calor do forno ele evapora o álcool, mas esse gás carbônico que é produzido, ele vai expandindo, ele vai criando como se fosse bolinhas na massa e ela vai crescendo. E aí o pão cresce. Então, também é utilizado na fermentação dos alimentos. E aqui nós temos o resumo, né? A partir da glicose foi produzido o gás carbônico e o álcool. Lembrando que o objetivo do fungo era ganhar energia. Isso daqui são os resíduos que foram produzidos, mas que para nós temos utilidade. E aqui a fermentação do vinho. O que muda, né? Na cerveja a gente coloca lá a cevada para fermentar na presença do fungo. E agora aqui no vinho a gente vai colocar a uva. Então a uva, né, amassando e tal. Aí a cuba de fermentação. Aqui também a cuba de fermentação. E aí no final do processo a gente tem o vinho. Pessoal,
Qualquer dúvida é só escrever. Espero que tenham compreendido e gostado e até a próxima.